Tá me Tranquilo? vendo? Tô vendo aqui perfeitamente por enquanto. Eu não estou me vendo aqui, mas eu acho que Não? talvez seja normal. Às vezes dá uma demoradinha aí por conta de internet, alguma coisa. Vamos testar aí, ver se vai funcionar. Apareceu aí ou ainda não? Não, ainda não. Não? Mas não tem problema também, se não aparecer, tá tranquilo. O pessoal não vê minha cara feia. Mas eu tô Quer dizer, vendo eu não aqui, me vejo, eu não vejo a É, minha cara feia, né? O pessoal tá vendo. vamos ver. O pessoal acho que tá vendo, né? A galera que tá assistindo aí, se puder dar um aviso aí pra gente. Vocês estão conseguindo ver aí, ver a mim e aí o professor Ed Carlos numa boa? Como é que tá? Eu tô te vendo aqui perfeitamente, professor. Tá tranquilo? Vamos tocar assim então? Pode ser por É, enquanto ou podemos, quer? só se eu não tiver centralizado aí, você me fala, mas se estiver tranquilo, Tá certinho. A então tá imagem aí beleza. tá bem enquadrada. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez aí. Obrigado por vocês participarem. Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado do Oeste, e a gente vem fazendo, né, uma série de lives aí, algumas discussões técnicas, né, que passam, né, por assuntos voltados para produção animal, forragicultura de forma geral, pastagens e sistemas integrados de produção agropecuária, né, que são áreas que eu tenho afinidade, né, e que eu trabalho um pouquinho com pesquisa e com extensão. E hoje, meu convidado aqui para o bate-papo é o professor Ed Carlos, da Universidade Federal de Rondonópolis, né? Então, agradeço, Ed Carlos, por aceitar o convite. É sempre um prazer poder bater um papo, né? É, trocar ideias sobre esse assunto, tanto com você quanto com outros colegas nossos, né? Então, obrigado por participar e acredito que vai ser uma noite aqui de muito aprendizado e de muitas informações. Eu que agradeço pela oportunidade, Rafael, de poder trocar essa ideia, conversar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante. Sim. Professor, eu queria que no começo agora, né, para a gente começar a conversar, o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos, né, que vocês desenvolvem aí com a equipe, grupo de pesquisa, voltado para a área de, de sistemas de integração, né, comentado o GPIS, da Aliança CIPA, para, né, contextualizar aí para o pessoal que está assistindo a experiência que o senhor tem dentro desse tema. Perfeito. Bem, eu trabalho atualmente na Universidade Federal de Rondonópolis, no Instituto de Ciências Agrárias. Aqui eu sou professor no curso de zootecnia. A minha formação é agronomia, né, um doutorado em ciência do solo, onde eu trabalhei mais desde a minha graduação, venho trabalhando com sistemas integrados de produção agropecuária. E atualmente nós temos aqui um grupo de pesquisa, que é o GPISE, tá, que é o Grupo de Pesquisa e Inovação em Sistemas Puros e Integrados de Produção Agropecuária. O GPISE ele foi criado em 2013, logo que eu cheguei aqui em Rondonópolis, né, e desde então a gente tem trabalhado com sistemas integrados. E dentro desses sistemas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as temáticas, né, que é o foco da nossa live. E hoje temos esse grupo é coordenado por mim e pelo professor Leandro, e nós temos cerca de 50 alunos de graduação, mestrado e doutorado nessa equipe. E o GPISE compõe a Aliança CIPA, é um dos grupos coordenadores da Aliança CIPA, que Uhum. a Aliança é uma associação público-privada que engloba a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná e nós aqui da Federal de Rondonópolis como coordenadores. E hoje essa aliança tem o foco principal de gerar e difundir conhecimentos em sistemas integrados de produção. E dentro, claro que a aliança foi crescendo e hoje
nós temos uma série de embaixadores, né, dessa aliança, entre eles você, né, Rafael? Você, o professor Fábio, diversas outras pessoas, inclusive alguns que estão aqui acompanhando essa live. E a aliança, eu sou o vice-diretor da aliança, em parceria lá, o diretor professor Paulo Carvalho, né? Uhum. Quase todos que estão assistindo essa live devem conhecer o professor Paulo. Então, um grande abraço ao Paulo. E hoje estou como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, em que o presidente é o professor Paulo. Na verdade, nós estamos incumbidos da missão de fazer a sociedade dar certo, né? Nós criamos essa sociedade, estamos agora na fase de estruturação. A gente acredita que até ano que vem, no próximo congresso, nós já tenhamos essa sociedade também consolidada. E hoje, na nossa linha de pesquisa, né, aqui dentro do nosso grupo, aqui eu coordeno, ela está voltado principalmente à adubação de sistemas em integração, em SIPA, e também a diversificação dos sistemas de produção, que é o foco da nossa live hoje. Legal. É interessante, né, de Carlos, aproveitando, né, o momento que a gente também está aqui para discutir de forma geral sobre os CIPAs, né, fazer essa lembrança, né, da Aliança CIPA e da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados, né, foi criada no Congresso, né, em 2018 lá em Rondonópolis. Eu vim até com a camiseta aqui, ó, de homenagear o momento aqui, né, a camiseta do Congresso aí, ó, para quem tá vendo aqui, camiseta que o pessoal do Ed Carlos aí da equipe fizeram para o Congresso Brasileiro, né, de Carlos, em 2018. Foi criada, né, foi criado lá teve a solenidade ali de posse da equipe, e é legal ver que, né, a gente tem tantas sociedades, né, no Brasil de solos, né, de zootecnia, por exemplo, que são sociedades tão, né, bem consolidadas. É legal perceber que pode ser que a gente, né, se tudo der certo, a gente vai ter também uma sociedade muito bem consolidada nesse assunto de sistemas integrados no Brasil, né, professor? Aliando, claro, a Aliança CIPA, né, Embrapa e tantas outras instituições que trabalham com sistemas integrados, né, Ricardo? O objetivo é esse, o objetivo da sociedade é nós integrarmos mesmo profissionais, produtores, né, e estamos aí na fase quase final. Infelizmente essa pandemia, greve de correios, atrapalhou um pouco, porque nós estamos agora na fase de assinaturas, mas eu acredito que até final do ano nós já tenhamos isso consolidado e vamos começar a divulgação dessa sociedade. Legal. Acho que é bom acompanhar isso, né, de Carlos, e participar de certa forma também do nascimento e provavelmente do crescimento desse tema, né? E vamos entrar no tema especificamente, né, de Carlos. Às vezes a gente fica falando de CIPAs, né, sistemas integrados, como se fosse algo também de outro mundo, digamos assim, que nunca ninguém viu, mas na verdade são práticas que estão no nosso dia a dia desde sempre, né? E muito provavelmente, às vezes a gente nem sabe, mas nas fazendas aí que a gente acompanha, algum sistema de integração pode estar acontecendo e às vezes a gente ainda nem se deu conta, né? E aí, para falar disso, acho que para iniciar nosso bate-papo, como o objetivo é a gente falar de consórcios, rotações, né? E aí, né, contextualizando para o pessoal, vocês que estão ouvindo, vão mandando as perguntas. Nós vamos passar, né, por essa parte conceitual de início e depois vamos falar, né, de Carlos, como realmente estruturar consórcios e rotações que sejam eficientes para o solo, para os animais e economicamente, né? A nossa ideia é passar por todos esses temas. Começa falando para a gente aí, então, de Carlos, o que são os CIPAs, o que é esse negócio de consórcio, rotação, sucessão, e aí a gente começa a criar a ideia aqui. Perfeito. Bem, eu queria começar contextualizando, vou deixar para falar do CIPA no final, mas rapidamente falar do que é o consórcio, né, o que são os consórcios, o que seriam essas rotações, e depois nós entraríamos para falar um pouquinho especificamente do CIPA. De forma bem
simplória assim, o consórcio nada mais é do que o cultivo de uma, de duas, três ou quatro, ou várias espécies simultaneamente. É como se você, um consórcio muito conhecido por nós, geralmente aqui no Cerrado mesmo, você tem usado muito consórcio entre uma gramínea e uma leguminosa nas pastagens, uma braquiária com estilosantes, isso é um consórcio. O milho com braquiária é um tipo de consórcio, né? Sim. Uma braquiária na safrinha, um milho consorciado com essa braquiária na safrinha é um tipo de consórcio que tem sido muito utilizado, né? Que daqui a pouco eu quero entrar em mais detalhes de eficiências de consórcio, mas de forma bem simples é isso. É você plantar duas ou mais espécies simultaneamente. Isso é um consórcio. Quando nós pensamos já numa rotação, né, de cultura, nós já estamos pensando em alternar de forma ordenada no tempo culturas, né, que elas são cultivadas na mesma época do ano, tá? Só que eu tenho que mudar as famílias que eu estou utilizando. Então, por uma rotação aí que é até mais comum, nessa safra agora eu planto soja, no ano que vem, na safra também, em vez de eu plantar soja, eu entro com milho, ou com girassol, ou com a cultura, poderia ser N culturas, ou um algodão, isso vai depender de cada região. Sim. Então, de forma bem simples, consórcio e rotação é isso. E aí nós entramos no que são os sistemas integrados. Os sistemas integrados, eu poderia falar que é um sistema de forma simplista, e da forma que é muito até difundida, é que é um sistema em que você tem na mesma área a integração entre cultivos agrícolas e pecuária. Tá? Isso é uma integração. Eu tenho uma área com soja, colhi a soja, depois entra com animais. Isso é o que é consolidado. Mas eu quero ir um pouquinho além do que seria um sistema integrado. O sistema integrado em si, ele tem que ser planejado de forma a explorar sinergismo e propriedades emergentes entre os componentes lavoura, pecuária, floresta, os componentes que fazem parte desse ciclo. Então, por exemplo, vou voltar lá na nossa ideia de consórcio. Um sistema que é bastante utilizado aqui no Brasil é você utilizar a soja na safra, depois vem o milho safrinha consorciado com uma braquiária. Esse é um tipo de sistema. No entanto, se nós formos pensar na essência, quando eu coloco o milho com a braquiária, eu estou fazendo consórcio, mas eu vou explorar pouco sinergismo e a tendência de ter ampliação de propriedades que melhorem o sistema, ela é mais baixa, porque eu estou trabalhando o milho, que é uma gramínea, juntamente com a outra gramínea, que é uma braquiária. Sim. Então, quer dizer, eu estou fazendo um tipo de consórcio, porque estou colocando duas culturas, mas se eu fizer um melhor planejamento desse consórcio, e ao invés de usar só o milho, ou talvez só a braquiária, eu colocar uma outra espécie de uma família diferente, eu começo a ter um incremento de diversidade funcional no sistema de produção. Então começa a emergir algumas propriedades que antes não teriam naquele sistema. Porque eu estou colocando uma leguminosa junto com a cultura. Se eu coloco uma outra espécie de uma outra família, por exemplo, um trigo mourisco, agora eu já tenho duas gramíneas, uma leguminosa, né, e uma poligonácea. Então eu tenho 4 espécies com 3 famílias diferentes. Ou seja, o nível de diversidade florística é maior
e funcional também é maior, porque eu começo a colocar mais famílias de plantas diferentes nesse sistema. Quando eu colho isso e coloco um componente animal, né, eu aumento um pouco mais ainda o nível de diversidade funcional. Porque além de plantas, eu começo a colocar uma outra espécie, né, que é a presença do animal em pastejo. Então veja que eu vou aumentando o nível de diversidade. E dentro desse CIPA, eu posso aumentar, além da diversidade, a complexidade. Eu vou buscar a segunda definição que eu dei, que foi as rotações. Sim. Então eu começo a criar um sistema de produção, agora eu já saio das filosofias básicas e vou em nível de sistema de produção. Porque eu começo a ter diversidade funcional, e eu começo a incrementar a complexidade quando eu tenho a possibilidade do meu sistema de produção começar a fazer rotações bem planejadas. Inclusive eu quero, depois quero apresentar alguns dados, né? Uhum. Se a professora Raquel da UFV estiver aqui, uns dados que ela está bastante interessada em ouvir, que é com o algodão dentro desses sistemas integrados. Então, quando eu tenho um sistema integrado, que eu alio consórcio com rotações, eu começo a ter um sistema mais complexo que pode promover interações positivas, né, ou seja, sinergismos ali, um componente contribuindo para o outro e elevando o nível de complexidade, né, e de organização desse sistema de produção, que a gente espera que reverbere em incrementos de qualidade de solo, incrementos de produtividade de cultivo. Então, o CIPA, de forma simples, aplicada para o produtor, é isso, eu colocar diversificação, colocar o animal em pastejo, mas quando nós vamos na essência dele, quando a gente começa a gerar ciência, ele é muito complexo e tem diversos serviços ecossistêmicos, né, que são promovidos por esses sistemas integrados. Sim, já que você comentou, né, de Carlos, sobre os CIPAs, né, e essa parte conceitual básica, né, de principalmente explorar o sinergismo entre os componentes, né, dos sistemas que vão ser planejados, vamos falar então, digamos assim, exatamente do oposto, né, que é o que a gente tem na maior parte da agropecuária do país, né, os monocultivos, sejam agrícolas ou pecuários também, né? Não deixa de ser um monocultivo muito grande. O que esses sistemas em monocultivo, né? Não dá para falar que são só desvantagens, é óbvio que tem uma vantagem direta, né? Principalmente relacionada à parte econômica, mas o que esses monocultivos implicam pensando em diversidade funcional dos sistemas? Bem, a nossa agricultura, não só no Brasil, mas no mundo, ela sempre seguiu muito a especialização. Então, são cultivos extremamente especializados, com alta dependência no uso de insumos, né? E quando a gente começa a falar em dependência no uso de insumos, nós vamos fugindo de processos. Então, hoje nós vemos que é uma agricultura que ela é rentável, não deixa de ser, não tem como eu falar que o sistema soja-milho ou soja-algodão não é rentável, ele é sim muito rentável, né? Sim. Mesmo que, é claro, tem anos que nós temos problemas climáticos, isso é normal, temos frustrações de safra, sim, mas de forma geral são sistemas rentáveis, né? Porém, essa alta rentabilidade que a gente encontra nessas commodities, vamos dizer assim, e a baixa diversidade no número ou a baixa quantidade
no número de commodities que a gente pode utilizar, faz com que a gente tenha perda de diversidade nos sistemas. Né? Se eu for fazer uma pergunta para qualquer pessoa, eu vou substituir a soja pelo quê? Né? Eu vou substituir o milho pelo quê? O algodão. Né? Como eu vou substituir isso? Então é complicado eu também querer falar em pedir para o produtor, e isso desde quando eu fazia graduação, lá em 2000, 2001, talvez os meus professores da graduação já ouviam isso. A gente ouvia falar, não, é importante ter rotação de cultura, é importante ter rotação. Eu acredito que é importante, mas para um sistema ser sustentável, ele precisa ser economicamente viável. E a tendência é que, em função da baixa quantidade de espécies que são possíveis de serem cultivadas, os sistemas tenderam a ter monocultivos. Então, geralmente, aqui no Cerrado, nós falamos, na grande maioria, são 4 espécies, soja, milho, algodão e pasto, né, e pastagem é o que a gente utiliza mesmo, e a gente tem que trabalhar com isso, e cabe a nós, pesquisadores, começar a tentar diversificar esses sistemas para que eles continuem rentáveis, né, dentro das propriedades. Sim. Ou fazer com que os sistemas de produção que serão adotados, a gente consiga descolar o máximo possível a receita do custo de produção. Então, quando a gente começa a pensar em sistemas de produção, nós sempre temos que ter em mente que é necessário reduzir custos de produção. Nós temos que produzir mais gastando menos. Ou produzir o mesmo tanto gastando menos do que nós gastamos hoje. E para isso nós temos que começar a pensar em passar de uma agricultura totalmente dependente de insumos para uma agricultura de processos. E dentro dessa agricultura de processos, os sistemas integrados podem contribuir muito para aumentar a eficiência no uso de insumos. É uma coisa que o Paulo uma vez me falou e que hoje eu levo sempre nas minhas ideias dos meus projetos. É produzir mais comida com a mesma unidade de nutriente. A gente conseguir mais sem colocar mais. Um caso típico que aconteceu aqui no Mato Grosso mesmo eram as áreas com algodão. Né? Áreas com algodão ali na região de Sapezal, produção estagnada, depois começou a cair, ano a ano aumentando a aplicação de insumos. A gente não entendia muito bem o que estava acontecendo para ter uma redução na produção. Quando a gente conseguiu, o professor Marco Aurélio lá da UFLA até fez algumas avaliações, o solo tinha altíssima fertilidade, no entanto, a qualidade biológica do solo era arrebentada. Porque imagina um sistema de produção com soja com baixa adição de resíduo e algodão com baixa adição de resíduo. Baixa adição de resíduo com baixa diversidade. Então não tem matéria orgânica que se sustenta, não tem atividade biológica, enzimática nesse solo que se sustenta para fazer com que esse sistema de produção produza muito. Então, infelizmente, Ricardo, desculpa interromper, além de manutenção de produção, né, em si, também tem a longevidade do sistema, né? Não só a produção nessa safra, mas os sistemas eles têm que se sustentar ao longo do tempo. Pode falar, mas tem 30 anos, 30, 40 anos que planta soja no Cerrado e está produzindo. Não, legal. Mas 30, 40 anos, né? Se a gente pensar numa série histórica, é um tempo bem curto, né? Será que daqui 30, 40 anos ainda essas produções, né? Ainda vão se sustentar, né, Ricardo? Acho que é legal fazer esse pensamento também, a gente precisa ter, né? Exatamente. A Fundação MT tem estudos aqui de longo prazo demonstrando que tem sistemas que eles não se sustentam. Nós temos aqui na universidade, o professor Leandro coordena esse projeto do nosso grupo,
que ele tem experimentos aqui que vai indo para o 8º ano e mostrando que tem sistemas que eles não se sustentam ao longo do tempo, né? Então a gente tem que começar a pensar exatamente nisso, o que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Nós estamos só usando muito insumo, e isso não está resolvendo por um lado, eu começo a usar outro, mas a gente tem que começar a olhar para a natureza. Infelizmente a gente deixa de olhar para a natureza, e a natureza é sábia. Tá? Deus, quando ele fez tudo perfeito. Só que nós vamos lá e começamos a mudar. Então a nossa ideia hoje é tentar resgatar aquela base que a natureza já nos ensinou, né? A gente tem que aprender com a natureza em vez de modificá-la. Então dentro dos nossos sistemas de produção é possível a gente começar a tentar, pelo menos, mudar um pouquinho a nossa forma de ver o sistema de produção e mantendo ele rentável também. Eu não estou aqui para falar demagogia que a gente não precisa, não. O produtor ele tem que ganhar, ele tem que, se eu for lá propor uma mudança no sistema dele, ele pelo menos tem que ganhar o mesmo tanto que ele está ganhando, né? Sim. Então a gente tem que, o nosso planejamento tem que ser nesse sentido. E eu acho que essa deixa, né, de Carlos, é para a gente comentar do nosso próximo ponto, que seria, né, entendendo que os sistemas mais específicos, eles têm as suas vantagens, né, obviamente essa especificação, como você já comentou, principalmente do ponto de vista econômico, e não há discussão, né? Quando a gente fala especificação, né, pessoal, não quer dizer só soja, quer dizer soja sucedida de milho, né, que é talvez o que a gente mais tem em área no Brasil, né, ou pasto, né, só pasto, boi e pronto, né, também é um tipo de monocultivo, né, digamos assim. Como que então, né, como que vocês têm trabalhado pensando em propor sistemas de integração que tenham eficiência, né? Aí, vamos lá, eficiência do ponto de vista de melhorar, não só manter, mas melhorar características do solo, de incluir animais, né, de Carlos, como acho que quase todos os sistemas aí de integração no Mato Grosso estão caminhando para isso, né? E é muito legal ver essa intensificação da pecuária também, né? Dentro da agricultura, digamos assim, e vice-versa. Como que vocês planejam esses sistemas de consórcio ou rotações pensando em eficiência técnica, mas econômica também? Certo. Esse eu acho que é um ponto, Rafael, mais complexo dentro dos sistemas integrados. Eu sempre, às vezes eu abordo em algum evento, e eu sempre gosto de comentar isso nos dias de campo. Infelizmente esse ano não tivemos, né? Mas ano que vem, se Deus quiser, vamos estar com isso de volta, contato ali com o produtor. Tive que cancelar o hotel até para ir pro encontro de LPF que estava marcado aí. É uma pena, pois né? Mas vai para maio do ano que vem, vai ter novamente. Então, o que a gente tem, eu tenho sempre falado? Que a gente tem que fugir daquela condição de você participar de um evento, ouvir o palestrante falar, e aí depois você pegar aquele modelo e colocar ali na propriedade. Tá? Cada propriedade ela é única. Então hoje os sistemas integrados, eles, como eu fui definir, eles devem ser planejados. Então a primeira coisa é o planejamento de um sistema integrado. Caso contrário, não existe a possibilidade da gente fazer com que esse sistema seja eficiente se nós não fizermos um bom planejamento. Por que eu digo isso? Porque se eu chegar, quando eu falo vagamente, é importante fazer rotação de cultura, já está intrínseco que o produtor ele vai pensar, não, mas é difícil fazer rotação, não tem como eu fazer rotação. Tá, não tem como ele fazer na área total. Mas eu posso planejar parte da fazenda. Eu fui visitar uma fazenda no Mato Grosso do Sul, do senhor Ack van der Weijn. Ele pegava a propriedade dele, aquilo lá era um ciclo interessante. Ele dividia ela em 3 partes. Então, uma parte da área ele sempre tinha pecuária, uma outra parte ele tinha soja, pasto, uma outra parte ele tinha soja, milho com pasto.
Então ele sempre tinha áreas de pasto. A cada ciclo ele rodava, a cada 18 meses ele rodava a área. Então a área que era soja pasto ia ficar pasto por 18 meses. Então ele sempre teria área de pecuária pura, mas rodando nas áreas de lavoura. Então isso é uma forma de planejar, né? Eu tenho sistemas aqui que entra algodão. Eu vou falar até agora em algum resultado. Ele entra algodão, mas depois que saiu o algodão, eu não tenho como fazer nada mais. É esperar a próxima safra. Porque o algodão, ele é de ciclo longo e ele vai, na época que colheu esse algodão, já não tem como eu colocar pasto, não tem como fazer nada. Mas ele pode entrar no sistema de rotação? Pode. Uma proporção, uma pequena parte da fazenda. Tem um exemplo de um colega, até um primo meu de Vera. Ele tem uma propriedade que ele tem uma área de 150 hectares, que ele começou a fazer sistema integrado. Ele tem lá uns 20 hectares de pasto permanente, ele tem área que vai soja e depois pasto, uma outra que é soja, milho, safrinha, e uma outra que entra pasto 18 meses. E ele roda isso no sistema. Sim. E ele plantava tudo milho safrinha. Eu deixei de fazer plantar o milho safrinha? Não, mas eu coloquei pecuária. Num lugar onde eu tinha soja na safra, eu já entrei com a rotação, porque eu já não tenho soja, ele vai ficar no pasto, que é aquele pasto de 18 Sim. meses. Então, o CIPA é possível fazer em qualquer propriedade, em qualquer tamanho de propriedade. E a gente consegue fugir um pouco da especialização, né, e da dependência de insumos, desde que a gente consiga fazer esse planejamento. Mas uma coisa que eu tenho visto na maioria das propriedades, principalmente de agricultura, é que o agricultor ele tem muito acesso à informação. Então tem muita gente, tem muitos vendedores, consultores que estão ali, um vai lá, o cara da nutrição dá um pitaco aqui, tem um cara que vai lá dar um pitaco na adubação, outro no manejo do pasto, o outro vai lá falar da época de inseminação, mas a gente não tem, na maioria das propriedades, consultorias que têm uma visão do todo. Que é aquela consultoria que vai ajudar o produtor a fazer o planejamento e aí, com o auxílio de todos esses outros profissionais, fazer com que o sistema efetivamente flua. Então, é fazer um planejamento espaço-temporal. Porque o técnico que é especialista em pastagem, ele vai lá falar de pastagem. Sim. Mas se ele falar o de pastagem com o da reprodução, com o da adubação, com o cara que vai suplementar. Só que é difícil você reunir um monte de gente para fazer essa discussão. Sim. Então o planejamento nos sistemas integrados ele fica mais complexo, porque você tem várias pessoas dando opiniões totalmente assim, cada um na tua área, e isso faz com que o sistema fique complexo mais ainda e difícil de atingir o objetivo que o produtor sempre quer, né? Que é obter a maior rentabilidade por área. Né? Então hoje... Toda forma, né? De toda forma, né, de Carlos, sempre que... não tem como deixar de dizer isso também. Sempre que você pensa em diversificar, não é? Adotar sistemas de integração... Não adianta querer adotar sistemas de integração com a cabeça ou a mentalidade que você tinha dos sistemas específicos ou especializados, porque é claro que um sistema integrado vai te dar mais trabalho, vai ocupar mais a sua mão de obra, vai ocupar mais a sua cabeça para planejar o sistema. Então, tem que ter uma mudança de atitude, né, de Carlos, de percepção de todos os sistemas. Não é só simplesmente, não, vou mudar aqui, mas se você mudar e continuar fazendo o mesmo, provavelmente você vai ter alguma dor de cabeça. Né? Exatamente. Inclusive, nós estamos ligados nisso, que a ideia agora é eu selecionar um aluno de mestrado para que a gente comece a criar, vai ser a dissertação dele, é entender o perfil dos produtores que adotam sistemas integrados, tanto do produtor pecuarista,
para a gente conseguir ter um norte até nas nossas extensões, nas nossas ações de extensão, poder direcionar exatamente isso que você falou, porque não é simples. E a gente brinca aqui até assim, se você tem um gerente de pecuária e um gerente de lavoura na mesma fazenda que faz integração, os dois brigam. Então a primeira coisa, você tem que ter um gerente. Você pode ter um coordenador de lavoura e um de pecuária, mas o gerente tem que ser um, porque senão eles vão brigar. Eu tinha um amigo, tenho, né, não morreu, ele fala, cara, eu sou o gerente geral, só que o meu lado gerente da pecuária às vezes quer brigar com o gerente da lavoura e vice-versa. Porque um quer que tira, o outro quer que coloca, um quer fazer isso, outro aquilo. Então o sistema integrado ele é complexo. Ele não é simplesmente eu chegar lá e colocar animal na área. Até porque, por conta disso, Rafael, a gente perde muito no sistema integrado. Que a gente não tem planejamento, na maioria das vezes, nós não temos planejamento de quais forrageiras nós vamos utilizar, de que momento que eu vou colocar os animais na área, não tem planejamento animais, né? Da época de plantio, e eu começo a perder pasto. Agora imagina quando eu já vou falar que, além disso, eu vou falar de rotação, eu vou falar de consórcio, vai ficando um negócio muito mais complexo. Por isso que nós estamos engatinhando. Né? Já se falou muito de integração, ok. Hoje nós estamos começando com esse negócio de consórcio, já tivemos resultados aqui, parceria com a Embrapa lançamos o sistema, o Bruno Pedreira está trabalhando lá em Sinop com isso. Então, quer dizer, a gente está começando a engatinhar para ir com doses homeopáticas, né? Meio que essas mudanças que a gente espera nesses sistemas integrados que tem um potencial gigantesco. Ô, Di Carlos, você comentou fez um comentário agorinha sobre o boi, né, o pasto, digamos assim, entrar nesses sistemas de rotação com soja, né? Existem alguns sistemas já, vamos dizer assim, consolidados, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem o sistema São Mateus, né, lá na região, que faz essa alternância, né, a cada 2 anos de pasto com soja. E tem alguns outros sistemas, né? São Francisco, ali na região de Goiás, que também trabalha com pasto pós-soja, né? O pasto, né, com boi, tem sido uma estratégia interessante para garantir, às vezes, a presença de uma rotação mesmo, de você quebrar o ciclo quebrar o ciclo não, né? Quebrar o ciclo de plantio anual da soja na mesma área. O que vocês têm visto? Porque milho na safra, Mato Grosso, mais complicado, né? Dá para fazer, mas acho que um pouco mais complicado. O boi talvez tenha sido, junto com o algodão, em algumas áreas, tem sido a melhor opção? O que vocês veem por aí? Hoje, essas áreas, né, que têm utilizado, inicialmente, né, que foi muito utilizado manter esse passo pelo menos 20 meses, eles têm ocorrido muito em solos arenosos, tá? Em áreas que são produtoras de soja, em áreas de solo arenoso, e na verdade não é nem uma opção, não. Isso é extremamente necessário. Ou o produtor faz 2 anos de pecuária, ou ele não produz soja. Sim. Não tem, os resultados têm mostrado que pelo menos precisa-se de 2 anos de pecuária, né, nessas áreas arenosas. Quando eu digo pecuária e não digo pasto, porque eu estou falando necessariamente da presença do animal em pastejo, porque o boi ele altera a dinâmica do sistema. E tanto é que muitos resultados, se a gente for fazer uma busca de artigos publicados no passado, não muito distante, 2000 até antes de 2010, muitos resultados de pesquisa, muitos artigos publicados, hoje ainda se tem um pouco disso, que tinha no título dos artigos integração lavoura-pecuária, na verdade não tinha pecuária, porque era integração lavoura-pasto. Só o capim, né? Só o capim. Tem benefício? Tem. Mas não é a mesma coisa. O animal ele impõe heterogeneidade, o animal ele funciona como um acelerador de processos. O processo do pastejo em si, você sabe mais do que eu, ele altera toda a dinâmica
de perfilhamento, de distribuição de carboidratos na planta. Né? E isso reflete em sistema radicular, que vai refletir em qualidade de solo. O que eu ia comentar justamente isso. Reflete numa parte que a gente não vê, reflete principalmente no que está do solo para baixo, né? Exatamente. O reflexo é lá embaixo, o principal, né? E esse é um efeito para a biota do solo impressionante. Né? Nós temos resultados aí. Eu me lembro da minha tese de doutorado, publiquei alguns artigos mostrando exatamente esse efeito de raízes. O problema é que a gente pouco estuda essas raízes, porque realmente dá trabalho. Inclusive, esses dias atrás eu fui num evento aqui em Rondonópolis, e aí eu olhando ali uma apresentação de raízes. Quando eu olhei, eu falei, essa foto aí é minha. Tinha citado lá, né? Mas mostra assim, eu defendi a minha tese em 2008. Então, o pessoal usando hoje uma coisa de 2008, por quê? Porque não tem, porque dá muito trabalho mesmo. E a gente não vê, mas tem um efeito gigantesco no solo. Então, hoje, esses sistemas em solo arenoso, ele é bastante interessante, essa necessidade de ter mais tempo. E nos sistemas que não são com solo arenoso, o que acontece? Você começa a quebrar esse ciclo soja todo ano e coloca um material ali, uma espécie, que adiciona muito carbono de parte aérea e adiciona muito carbono em raiz. O professor Cimélio Bayer, lá da URGS, ele tem estudos mostrando que a conversão, ou seja, o coeficiente de umificação da matéria orgânica, ou seja, do que é adicionado, o que efetivamente vira matéria orgânica, da raiz, é quase o dobro da parte aérea. Então, a cada 1.000 quilos que eu coloco de matéria seca, cerca de 220 vira matéria orgânica, se for raiz, e 120 de parte aérea. Então, além disso, a raiz ajuda na agregação e aumentar a matéria orgânica e tem um benefício gigantesco na biota do solo. Sim. Então, por isso ele é importante, sim, tanto em solo arenoso como em argiloso. E no solo arenoso nós temos resultados fantásticos aqui com o algodão. Tá? Aqui nós temos um protocolo no Instituto Mato Grossense do Algodão. O seu Álvaro chegou em mim, que é o diretor do IMA, falou, professor, o nosso desafio é ter uma alternativa para entrar algodão que não seja nos solos argilosos, porque nós não temos mais área de solo argiloso para colocar algodão. Então, o que nós queremos? Nós queremos cultivar algodão em algum momento, não é em todo momento, em algum momento cultivar algodão no solo arenoso. Na nossa região, que tem no Cerrado, que tem esses veranicos, não vai ter irrigação, existe essa possibilidade? Eu falei, vamos testar isso. Então, aí a partir disso, nós montamos esse protocolo há 3 anos atrás, né, e nós começamos a cultivar em solo com 14% de argila e queríamos, em algum momento, entrar com algodão nessas áreas. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos sistemas desde o péssimo, que seria uma soja na safra e pousio na safrinha, área com só soja pasto, solteiro, soja pasto consorciado, e consorciado com diversidade funcional. Nós trabalhávamos com calpi, trigo mourisco, níger, nabo. Esse mesmo pasto, depois da soja, ficaria 20 meses, então ele não entraria soja na próxima safra, ficava 20 meses consorciado. E um outro sistema que era soja na safra, pasto consorciado com pastejo por animais. Então esse sim era um sistema integrado de produção. E nós fomos monitorando a qualidade do solo a cada ano. Depois de 2 anos dos tratamentos, nós fizemos uma avaliação e observamos que houve uma melhoria na qualidade do solo nos sistemas mais diversificados, principalmente com a presença do animal. Falei, então vamos entrar com o algodão.
Aí entramos com a cultura do algodão em dezembro do ano passado. Colhemos o algodão e uma coisa interessante, a área de pousio, que era o péssimo, né, produziu 109 arrobas por hectare, ou seja, metade do custo de produção do algodão. Sim. O pasto solteiro produziu 199 arrobas por hectare, praticamente pagou, mas empatou no 0 a 0. Quando eu coloquei consórcios, independente se ficou 20 meses de pasto ou colocando soja pasto por 2 anos, produção de 222 arrobas, um lucrinho. Aí a novidade, que é o efeito do animal. Na área que tinha pasto consorciado com animal em pastejo, a produtividade de 276 arrobas. Ou seja, pagou e deu lucro. E foi muito interessante que até eu me assustei quando eu entrei na lavoura. Porque eu fui lá, acompanhei e fiquei uns 30 dias sem entrar na lavoura. E um dia o Ladislau Martim Neto da Embrapa, junto com a doutora Débora, vieram ao IMA e o seu Álvaro me chamou, nós estamos com uns projetos em parceria, falou, Carlos, vamos lá mostrar a área. Quando eu entrei na área, assim, onde tinha o pasto solteiro, aquele algodãozinho feio, assim, eu falei, gente, que vergonha mostrar isso daqui, né? Aí passei assim, de repente a lavoura mudou. O seu Álvaro, uai, o que tem de diferente aqui? A adubação foi diferente? Aí eu enchi até o peito, né? Não, isso aqui é o efeito do animal. Porque era assim, você estava andando e era exatamente, a hora que terminava uma parcela e iniciava a outra, que a gente semeou tudo junto, mudava totalmente a característica, acompanhando inclusive a cerca. Sim. Né? Onde tinha, porque nós colocamos cerca para os animais quando estavam pastejando. Quer dizer, aí nós começamos a ver que tinha coisas diferentes, e essa até faz parte da dissertação de mestrado da Evelyn, ela está fazendo mestrado na UFPR, e aí nós começamos a fazer uma varredura no pleno florescimento do algodão. E estamos avaliando todos os indicadores de qualidade do solo, enzimas, matéria orgânica, vamos avaliar, fazer uma análise metagenômica, endofíticos, e a gente começou a fazer e vendo uma tendência clara de muita melhoria na qualidade do solo, onde tinha diversidade e complexidade, tinha a presença do animal em pastejo. Então a gente começa a perceber, Rafael, que mesmo em solos que são considerados frágeis, com o sistema integrado a gente pode cultivar culturas exigentes como o algodão. Mas é claro, ano que vem nós vamos pôr o algodão de novo? Com certeza não. Nós vamos voltar aos nossos sistemas e vamos acompanhando novamente para saber qual é o momento que nós vamos voltar com o algodão. Inclusive na soja agora, a ideia é a Evelyn avaliar se teve queda nos atributos indicadores de qualidade do solo depois do algodão. Porque agora ele está em pousio a área, né? Porque colheu o algodão, seca total, está lá em pousio. Então a gente precisa ir acompanhando isso no decorrer do tempo, e por isso que algumas análises podem ser importantes para auxiliar o produtor, porque não é só química. Porque lá a química já era muito alta no início do experimento. Mas nós plantamos algodão na área do lado, que era de um outro experimento, produtividade 105, 106 arrobas, mesmo com fertilidade altíssima. Né? Tem outras coisas que a gente vai entender agora que contribuem para isso e que os sistemas integrados começam a entregar. Nessa área, por exemplo, a taxa de mineralização de nutrientes, ou seja, a decomposição de fitomassa, ela é mais rápida, a liberação de nutrientes ela é mais rápida onde se tem a presença do animal. Um artigo que alguns orientados meus escreveram, nós submetemos agora, a gente observou que tem uma melhor
liberação de nutrientes e a atividade biológica do solo no pleno florescimento das culturas, ela é maior quando se tem a presença do animal em pastejo. E por isso que a gente entende que esses sistemas complexos, né, podem melhorar os nossos sistemas de produção. É claro que hoje aqui, Rafael, só para fechar, hoje aqui, claro que o meu objetivo não é entrar nesses processos esmiuçando as atividades enzimáticas, tal, mas é mostrar que a gente está avaliando os processos que estão envolvidos nesses resultados. Porque o produtor de algodão ele é exigente. Ele não aceita qualquer coisa. Eu não vou chegar lá e falar, produziu mais. Mas por que produziu mais? Eu tenho que entender processos, né, para poder explicar isso para os produtores. Teve a professora Raquel, né? Ela comenta que 50 arrobas de produtividade a mais pode ser atribuído, no caso, ao efeito da diversidade, dessa diversificação, né, pela complexidade do sistema. E eu vou aproveitar aqui, o Breda, ele também pergunta se depois da colheita do algodão, só aproveitando que, já que você falou dessa parte, né, se depois da colheita do algodão foi gradeada a soqueira ou não. E o William pergunta também da mesma ideia, aí se foi analisado macroelementos, alguma coisa nas placas de fezes dos animais, ou, vou complementar, né? Eu acredito que o efeito não seja tanto pela distribuição de dejetos, né, de Carlos, dos animais, não é só isso, né, a distribuição de fezes ou urina, está mais relacionado com o efeito do animal sobre a forrageira, seria mais ou menos isso, né? Bem, Raquel, é isso mesmo, 50 arrobas aí a mais, nós estamos entendendo quais são os processos envolvidos. Nós vimos de forma geral que tem um aumento na população, na quantidade de micro-organismos nesse solo, mas de forma bem genérica. Agora nós somos uma parceria com o professor lá da Exalc, o Andreotti, e ele vai fazer uma avaliação, vai fazer uma avaliação metagenômica para nós, e separar fungos e bactérias, para a gente começar a entender isso. E uma coisa bem interessante é que o IMA, eles fazem bioprospecção de micro-organismos, e eles foram lá coletar nos diferentes tratamentos. E também na bioprospecção, onde tinha a presença do animal, houve uma maior quantidade de alguns micro-organismos ali que são usados, né, que eles vão usar para depois controle biológico de pragas, essas coisas. Então, isso foi assim muito legal, né, muito interessante, e a gente está começando a entender esses processos envolvidos. A gente acredita fortemente, eu sou um amante do animal, que é a presença do animal. Eu vejo assim que às vezes a gente fala, mas só o animal. Um exemplo claro, o professor Paulo entrou aí, abraço Paulo, um exemplo claro foi acho que uma orientada, não sei se foi de doutorado do Paulo, que foi fazer uma avaliação lá, acho que foi na França, e ela encontrou, no experimento lá de Tupã, que completou 20 anos esse ano, ela encontrou a neoformação de minerais no solo pela presença do animal, em relação à área sem pastejo. Cara, se o animal favorece a formação de um mineral, imagina o que ele não faz. O efeito, é claro, a presença dele ali impondo a heterogeneidade, o que ele não faz nos outros atributos de solo. Então a gente acredita que tem um efeito muito grande, nós vamos entender isso daí sim. Tá? E aí cenas para o próximo capítulo, dissertação da Evelyn. Tem algumas coisas... Breda... Pode falar. Não, finaliza aí com o Breda e eu complemento depois. E o do Breda, nós não fizemos, a nossa ideia lá, por ser solo arenoso, é não revolver, destruição química de soqueira, não revolver solo. Tá? E nós fizemos, a Evelyn está acompanhando isso também, estamos fazendo resistência à penetração, tudo isso. E onde tem a presença do animal, e isso favorece a maior produção de raízes, o solo ele tem essa capacidade de resiliência.
né? Ele é altamente resiliente, então ele vem, tem o efeito da máquina, mas depois raízes, biota do solo, começa a aparecer rola-bosta, minhoca, vai fazendo um arado natural nesse sistema. A gente vai lá nas áreas e você vê as fezes mexendo ali, o besouro colocando fezes lá para dentro e abrindo canais no solo. Então, até então, nós não vimos necessidade de fazer revolvimento de solo. Tá? A ideia é não fazer, principalmente por ser solo arenoso. Senão nós construímos uma estrutura, construímos matéria orgânica e vamos lá, com uma mão de grade, arrebentamos com tudo isso. O solo arenoso, o comportamento é diferente do argiloso, né? Inclusive na formação de camadas mais adensadas. Então a gente consegue ainda conduzir sem revolvimento. Esses resultados, Ed Carlos, que você comentou agora, né? Pensando em algodão, que é algo, né, Ed Carlos, que talvez há alguns anos a gente nem pensaria, vamos colocar algodão em sistema de integração. Talvez você nem pensaria nisso, né? Pelo fato de ter que destruir soqueira, uma cultura de ciclo bem longo, né? Então, e é legal ver esses resultados, né? E vocês já tiveram experiências semelhantes, né, de Carlos, com essa entrada do animal, melhorando o sistema, principalmente a parte de solo, que é óbvio, daí reflete em tudo que vem lá na frente, lá no sistema Gravataí, né? Nos consórcios, né? Vocês tiveram algo parecido onde o grande lance, a princípio, foi as alterações da parte de biológica do solo, né, de Carlos? Foi exatamente. Lá foi onde começou efetivamente a minha paixão por sistemas mais diversificados. Uhum. Lá nós aumentávamos o nível de diversidade, mas era um aumento pequeno. Simplesmente nós colocávamos uma leguminosa, né, junto com a gramínea, e nós tínhamos a área que era soja-milho. E a primeira alteração, 2 anos depois de implantação do experimento, o carbono da biomassa microbiana em um solo argiloso, na sucessão soja-milho, era de 175 miligramas por decímetro cúbico. Quando eu entrava com a integração, com pasto solteiro, isso ia para uns 270 miligramas, ou seja, já melhorava. Mas quando eu colocava o consórcio com uma leguminosa, isso foi para 800 a quase 875 miligramas por decímetro cúbico. Ou seja, teve um aumento gigantesco. 5, 6 vezes. É uma coisa assim impressionante. Aí nós começamos a avaliar, isso repetia-se no tempo. E isso refletia também não só em melhoria na qualidade, porque não adianta também só aumentar a qualidade, né? O que a gente começou a observar? Que sempre os tratamentos, isso conduzido lá na fazenda, né? Com todo o manejo dele, não era a área que a gente colocou. Carlos, só, desculpa interromper, o Instagram vai cortar a gente aqui, a gente volta para finalizar o assunto. Pode ser? Pessoal, o Instagram avisa aqui que vai finalizar. Só para né, informar. A gente vai terminar essa discussão aqui, Ed Carlos, e avançar aqui para o final, né, da nossa live. E aí algumas dúvidas aqui, umas 2 ou 3 perguntinhas, aí eu faço para você depois e a gente encerra. Quem tiver alguma dúvida também, manda aí. E aí a gente vai caminhando aqui para encerrar, pode ser? Perfeito, perfeito. Então, continua lá sobre a Gravataí lá. Então, e o que nós, lá na Gravataí, a gente começou a observar que essa melhoria na qualidade do solo estava refletindo no incremento de produtividade. E o mais interessante é que nós pegamos um ano, no segundo ano, horrível de chuva, um outro ano bom e um outro excelente. E nos 3 anos, desde o péssimo até o excelente, os sistemas consorciados em que se tinha melhor qualidade de solo promoveu incremento na produção da soja. Tanto é que o acumulado de 3 safras entre um pasto solteiro e o pasto consorciado com feijão calpi, ele chegou a 20 sacas a mais na produtividade acumulada nessas 3 safras. Chegou a produzir
49 no consorciado contra 45 no solteiro, no primeiro ano de chuva ruim. No outro ano, 71 sacas no consorciado, 65 no solteiro. Estou falando média de 4 gramíneas que nós tínhamos, nós testamos 4 gramíneas. E no último ano, que foi um ano muito bom, o consorciado com 82 sacas contra 75 sacas no solteiro. Ou seja, nós tivemos um acumulado na média das 4 gramíneas, nós testamos Ruziense, Paiaguás, Piatã e Tamane, na média das 4 gramíneas, uma produtividade média de 20 sacas a mais nos 3 anos. Mostrando que melhorias na qualidade do solo, promovida pelos consórcios, elas podem refletir, sim, em incrementos de produtividade das culturas. É o que a gente tem observado na maioria dos nossos experimentos. Mas é claro que isso também pode não acontecer. Né? Isso pode acontecer no tempo. Né? E não, a gente não pode esperar, esse é um ponto-chave. Quando você faz sistema integrado e quando você trabalha com consórcios, a gente não pode esperar que um ano vá resolver todos os seus problemas. Pode ser que isso não aconteça, e na maioria das vezes não vai acontecer. O solo, ele é uma memória, o professor Ibanor gosta de falar isso, que o solo é a memória do sistema. Então ele vai recebendo. Tudo que ele recebe, ele memoriza. Lá na frente ele reflete em algo bom ou ruim. Isso a gente tem que ter bem claro. Ô, de Carlos, vou aproveitar que você comentou, né, sobre o sistema Gravataí. E aí, pessoal, quem não conhece, né, o sistema, pode falar com a gente aí depois que a gente passa o material, mas vocês vão achar na internet aí fácil, né? Pesquisa sistema Gravataí, vocês devem achar. Vou aproveitar aqui o Odair Lara, ele fez uma pergunta. Lá na Gravataí, o solo não é textura argilosa, né, de Carlos, onde foi feito. É uma textura média para arenosa, como que é? Porque a pergunta do Odair, vou complementar. Área com textura média, né, de solo, fazer a safra com pecuária, né, em área de lavoura, você acha que poderia ter algum problema com compactação? Vamos lá, inverter, né, deixar a soja, deixar o pasto por muito tempo, poderia trazer algum problema? Tá. Não, lá na Gravataí é uma área argilosa, ela tem 55% de argila. Lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiz a tese de doutorado, é um experimento lá que é conduzido lá pela equipe do professor Paulo Carvalho, que está no 20º ano, né, de condução. Havia essa dúvida do produtor, tanto é que lá o trabalho lá, o protocolo é baseado em intensidade de pastejo, ou seja, maior ou menor pressão dos animais na área. Porque havia essa dúvida, essa preocupação do produtor de efetivamente o animal compactar. Só que hoje a gente já tem resultados muito consolidados que vai até ao contrário um pouco do que se falava antes. Antes o produtor falava, olha, eu não posso colocar animais na minha área, senão vai diminuir a produção da soja. Hoje, você ouve muitos produtores falando, eu preciso colocar animais na minha área para aumentar a produtividade de soja. Então, o animal, quem compacta a área, não é o animal em si. É claro que o animal tem uma pressão maior, porque ele tem um peso grande, um casco pequeno, mas o solo é resiliente. Você está colocando raízes ali, crescendo constantemente, minhocas que a gente começa a ver em áreas de agricultura, o rola-bosta, diversos processos que acontecem ali, que faz com que tenha uma elevação da densidade. Elevação da densidade não quer dizer compactação, eleva a densidade quando você tira os animais, mas quando você colhe a soja, essa densidade já voltou aos patamares originais. Isso em solo argiloso, que tem uma capacidade mais fácil de se compactar. Né? Com relação à pergunta específica, sendo muito claro,
Não, não tem problema desde que o teu manejo do componente animal seja correto. Tá? Se você colocou animal em função do que o pasto responde, não vai ter esse problema. Vai ter um aumento de densidade. E a gente precisa fugir um pouco desses números de literatura. Falar para solo argiloso 1,27 é compactado. Resistência à penetração se for acima de 2,5 é compactado. Quem responde isso é a cultura. Tá? Quem responde isso é a cultura. A densidade pode estar 1,4, a cultura está respondendo bem em produtividade, então não tem compactação. Tá? Sim. O animal está ali para contribuir com o sistema, né? Até porque essas análises, né, de Carlos, densidade mais tranquilo, mas resistência à penetração vai do seu bom humor no dia, vai da onde a umidade, aonde o penetrógrafo entrou ali, tem uma série Às vezes de está pegando em uma raiz e está falando que está com alta resistência, às vezes o solo está um pouquinho mais seco, né? Então tudo isso tem reflexo. Quem fala isso é a planta. Né? A planta que te responde. Mas a gente já tem visto que áreas bem manejadas, o animal ele contribui. Mostrando aí esses resultados. Professor Paulo, perfeito aí. Já vou terminar a live. Depois que o Paulo falou isso, acabou. O efeito do casco sempre é superficial. Eu vou aproveitar e vou pedir para o professor Paulo e o professor Ed Carlos nem se aprofundar tanto, porque o título da nossa live da terça que vem, certo? Só para talvez quem não acompanhou, a live da semana que vem é justamente isso. O título da live é Pé de boi ou pneu de trator? Qual que compacta mais o solo? A gente vai falar justamente de compactação com o professor Dr. Anderson Bergamin. E aí nós vamos discutir justamente sobre essa ideia de compactação, né, de solo, que às vezes a gente tem essa ideia de que, né, o boi compacta o solo e tudo mais. Compacta mesmo, é claro. Né? Se o manejo for inadequado, obviamente que o resultado é esse, né, Edcardo? E dependendo do sistema, Rafael, só para fechar, dependendo do sistema, ele inclusive contribui, tá? Ele contribui para aumentar a agregação do solo. Sim. Se esse num trabalho meu da tese, o professor Paulo também é coautor, da minha tese de doutorado, nós observamos um aumento da densidade do diâmetro médio ponderado dos agregados com a presença do animal. Então, havia um aumento dessa agregação por conta da presença do animal em pastejo, sem que isso afetasse negativamente a produtividade da soja. Agora, imagina isso em solos de textura média. O animal vai contribuir com a melhor agregação do solo. Entendi. Ed Carlos, eu acredito que o último ponto aqui do nosso roteiro, né, prévio para a discussão, que seria se é possível ganhar dinheiro, né, com a diversificação de sistemas, eu acho que a gente já abordou, mas acho que você pode falar algumas frases aí em relação a isso para finalizar essa parte do roteiro, digamos assim, da nossa ideia aqui principal. Perfeito. Bem, muita coisa a gente tem visto na maioria dos casos, muitos trabalhos informando questões técnicas de melhorar a qualidade do solo, produtividade, mas encontra-se ainda poucos trabalhos, principalmente com sistemas integrados, e quase nenhum. Eu estou para quase dizer nenhum, se a Sandra estiver ainda participando da live, ela é uma minha orientada de mestrado e está trabalhando com isso, ela teve uma dificuldade gigantesca para escrever o artigo sobre resultados econômicos lá do sistema Gravataí, porque não se encontra com consórcios em sistemas integrados, artigos que tratam a questão econômica. E ela, trabalhando com isso, já submetemos o artigo, né, aguardando as revisões, mas o que nós vimos de forma geral? Nós comparamos, basicamente, o sistema diversificado, ou com consórcio, que era uma braquiária, né, na verdade, nós pegamos
algumas braquiárias, mas vou pegar de forma geral a braquiária consorciada com o calpi e ela solteira. O resultado global do sistema, nós observamos um índice benefício-custo de 1,25 quando você tem o consórcio, 1,22 quando se tem ele solteiro, e um valor bem interessante que é o VPL, que é o valor presente líquido, né, da operação, que ela é 22% superior quando você tem o consórcio. Isso acontece por quê? Por conta desses resultados que eu falei. Maior produção de soja, maior produção animal, porque nós conseguimos, além de maior ganho na qualidade da forragem, então o ganho médio diário foi maior, a taxa de lotação no consórcio também foi maior. Com isso, somando os resultados da lavoura e da pecuária, o VPL do sistema ele é 22% maior quando se tem o consórcio. Isso daqui nos resultados desse nosso experimento ali da Gravataí, demonstrando também essa viabilidade, ou maior viabilidade, quando você coloca os consórcios. É claro, Rafael, isso é de um experimento. Quando nós vamos planejar isso em nível de propriedade, isso muda muito, né? Porque aí nós vamos ter que pensar em planejar, né? No sentido onde vão ter as rotações, quais gramíneas eu vou utilizar, quando eu vou rodar, quando eu vou mudar a cultura, quando eu vou fazer uma rotação. Isso daí começa a criar um nível de complexidade nos sistemas integrados, e por isso que a gente precisa de profissionais qualificados para trabalhar nesses sistemas que são complexos. Não é simplesmente colocar o boi para comer o capim que está sobrando lá. Não é só isso. É muito mais do que isso, né? E essa parte econômica, né, de Carlos, em sistemas integrados, cara, o mesmo nível de complexidade que aumenta em manejar, aumenta também em fazer essas estimativas. A gente também já tentou fazer isso, né, algumas vezes por aqui, em experimentos, em projetos, na nossa unidade, né, de referência tecnológica que a gente tem aqui, que vocês visitaram, né? E é difícil porque são muitos componentes, né? São muitas operações, muito pessoal envolvido. A estimativa de retorno, né, para cada atividade ela é diferente, então realmente a complexidade é muito alta, né, Edcardo? Não, você não tem ideia. A Sandra, eu acho que ainda bem que ela é da área de números, né? Sim. Ela é meio orientada, ela não é agrônoma, ela não é veterinária, ela é contadora. Então, sim, isso facilitou, entre aspas, porque ela ficou quase um ano somente para conseguir conceber como ela ia avaliar isso. E aí, submetemos o artigo, e agora a dissertação dela é com adubação de sistemas na guarita. Ela falou, professor, aí um dia eu discutindo com ela, falei, Sandra, não tem como eu pensar em sistema integrado se eu estou começando a dividir a atividade, você está querendo precificar uma coisa de... Não, ele é integrado. Como nós vamos integrar isso? Ela, nossa, isso vai dar... Quer dizer, o trabalho que ela teve lá, ela está tendo todo novamente, porque nós temos que evoluir no entendimento. Tá? É realmente muito complexo. Mas se ela conseguir isso, nós até sugerimos alguns revisores da área de economia mesmo, lá para contribuir com o nosso material, para que a gente possa ter esse material para o pessoal utilizar depois, né? Porque não se tem. É muito difícil trabalhar com isso. Complexo mesmo. E quase sempre quando a gente tem algum artigo ou algum trabalho, né, professor, como você comentou, pegar o sistema integrado de produção e subdividir em subsistemas e... é errado? Não que seja errado de tudo, mas no fim das contas você não tem... Mas só que, por exemplo, às vezes você vai trabalhar um sistema integrado, se você for pensar, eu tenho lá minha área experimental, e eu vou fazer avaliação econômica até a recria, a lucratividade ela acaba ela vai se perdendo. Então esse ano o que nós fizemos? Já pegamos todos eles, fomos até a recria e levamos esse animal para terminar.
Aí terminamos o animal. Então nós vamos ter toda, desde a entrada do animal até o abate. Aí você começa a diluir algumas coisas também, porque senão você começa a mascarar números. O dono da propriedade, ele vai abater esse animal. E nós estávamos parando no meio do processo. Então nós fomos agora até o final. E aí vai começando a surgir as coisas, eu acho que a gente vai evoluindo. É porque tem poucas pessoas, ainda no Brasil tem poucas pessoas, pensar no universo Brasil, que trabalham com sistemas integrados, e que tem a presença do animal, porque aí muda um monte de coisa, sim, e que tem equipe para entrar nessas questões econômicas que a gente precisa. Sim. Então, é um negócio que tem um mundo aí pela frente para a gente trabalhar e se divertir com esses sistemas. Sim. A parte econômica, né, de Carlos, é importante para a evolução dos sistemas de forma geral, é a parte econômica documentada, né, digamos assim, porque exatamente, as experiências são legais, né? Praticamente toda fazenda que a gente visita que trabalha com integração, você vai ver o gerente comentando que é legal, que é positivo, que ganha mais dinheiro, que aumenta na soja e tal. Mas ter essa confirmação, digamos, documentada é importante, porque no monocultivo é simples, né? Aumentou 5 sacas na soja, vai, show de bola. Já pagou o investimento e toca. Aumentou 3, 4 arrobas de carne por hectare, beleza, o resultado é muito mais fácil de enxergar, né, de Carlos? E na integração, às vezes... Na integração, às vezes, o benefício ainda está meio nas entrelinhas, né? E é meio difícil de detectar. Ed Carlos, eu acho que a gente já falou aí de bastante coisa, já abordamos acho que a principal ideia do que a gente tinha para falar. Eu acho que a gente pode, né, caminhar para encerrar, pra você não perder o jogo do Tricolor aí daqui a pouco. Pois é, 8 minutos. O professor Paulo deve ter até saído para assistir também, né? Ele como bom santista. Ele é santista meio enrustido lá, mas vai lá secar o nosso time. Não, mas é isso. Acho que a gente conseguiu conversar bastante, né? E aí eu vou passar para você encerrar fazendo uma pergunta aqui do Antônio. Ele fez a pergunta lá no comecinho, quando você comentou da Sociedade Brasileira de CIPAs. Ele é produtor rural, ele pode se associar? Aí eu te faço essa pergunta aí da relação da sociedade, até da aliança com produtores. Aí você faz um comentário desse aí para a gente encerrar. Perfeito. A sociedade, ela foi concebida, Rafael, exatamente para ser um pouco diferente, né, do que a maioria das sociedades científicas. Ela é totalmente científica, né? A Sociedade Brasileira de CIPA, nós criamos ela porque nós queremos um vínculo maior com a sociedade, com o produtor, né? O sistema integrado, ele precisa, o CIPAS, ele tem que ser integrado. E a sociedade desse sistema, ela também precisa se integrar com a comunidade. Tanto é que na nossa diretoria nós temos produtores, né? O Piotr, lá do Paraná, é um produtor, então a ideia é que tenha efetivamente produtores dentro da sociedade para que a gente se fortaleça, que a gente possa entender a demanda desses produtores. Isso dentro de uma sociedade é mais fácil nós organizarmos isso, entendermos demandas, respondermos perguntas para eles, fortalecer, né, essa sociedade com esses produtores para que as pessoas nos ouçam, né? Quando a gente for reivindicar alguma coisa, contribuir, a gente ter força, porque por ter a sociedade junto conosco. Sim. Então o professor Paulo, ele está muito assim, imbuído nessa missão mesmo de fazer esse negócio crescer, desse envolvimento, e logo nós vamos ter novidade. Nós vamos começar a divulgar, nós estamos esperando, tá aqui, tá criada, falta 2 assinaturas só que tá lá em Recife agora, depois vai lá para o Bruno em Sinop e vem para cá. Aí nós criamos a sociedade e nós vamos efetivamente começar a trabalhar nela. Tá? Então vai ser muito bem-vindo, a ideia é que o produtor se associe, que busque mesmo. E a Aliança CIPA, né,
a aliança é uma associação que ela é público-privada, então a gente quer contato, está aberto para empresas, né, para pessoas e instituições que tenham o nosso mesmo objetivo, que é a intensificação sustentável. Essa é uma das missões da Aliança CIPA. Sim. É muito legal essa parte. Às vezes a gente esquece, né, de Carlos, não que seja o seu caso, né, e dos envolvidos aí, mas às vezes a gente esquece que a pesquisa tem que ser aplicada, né? Vamos pôr nos dois sentidos, né? Tem que ter uma demanda para gerar essas pesquisas e o resultado retornar, né? E a inclusão de produtores, né, dentro da sociedade, acho que cumpre na essência, né, uma parte da essência da pesquisa científica, que é buscar a demanda, né? Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, né? Buscar a demanda, o que os produtores estão precisando, né? O que eles estão enxergando dos CIPAs, e aí caminhar com as pesquisas, com os projetos relacionados a isso, né? É uma coisa que o Paulo sempre fala, Rafael, a gente tem levado muito isso na Aliança CIPA, é que nós temos dois caminhos que a gente tem que, ou dois pontos, dois objetivos. Primeiro, nós temos que fazer ciência. E a ciência aqui, ela tem que ser possível de ser aplicada aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Que a ciência ela não é local. Só que a gente pode gerar essa ciência respondendo, contribuindo para responder perguntas do nosso agricultor, do nosso pecuarista. A gente cria hipóteses científicas e podemos, dentro dos objetivos, da metodologia, para responder esse objetivo baseado nessa hipótese, nós podemos sim, por que não colocar as espécies, as culturas que estão na nossa região. Os nossos trabalhos com diversidade, ele vai servir para qualquer lugar do mundo, mas que espécies nós vamos colocar? Aquelas que são possíveis de serem utilizadas aqui. Então a gente também tem um papel, enquanto pesquisador, enquanto extensionista, nós temos um papel de devolver para a sociedade o recurso que muitas vezes é investido nessas nossas pesquisas, né? Apesar de que ainda, essa época, nós estamos numa época muito sombria, com poucos recursos, né, da pesquisa, e aí a interação dos órgãos públicos com privados, com empresas, isso facilita a pesquisa. Como nós temos aqui, a Aliança tem, com várias empresas que contribuem para a geração de conhecimento, porque senão as coisas param, porque infelizmente, você sabe, qual foi o último edital do CNPq? Infelizmente, há muito tempo. O edital do Instituto, de uma fundação estadual. Então, se nós não tivermos essa interação com as empresas contribuindo para gerar conhecimento, acho que a gente acaba ficando parado no tempo. Né? E a gente tem que começar a gerar tecnologias para essas empresas levarem para os produtores, né? Essa é a ideia. Sim. Não, é muito legal. Acredito que acho que ficou respondida aí a dúvida, né? E se outros produtores quiserem trocar ideia, né, de Carlos, e entender melhor como que funciona, como vai funcionar a sociedade, inclusive, né, com relação a isso, conversa, né? Conversa aí Sim, com vocês, chama a gente aí, a gente passa os contatos, né? Porque é exatamente. legal, Tá? é legal ter a participação. Exatamente, a gente está disponível, pode procurar nas minhas redes sociais aí, a Aliança CIPA, o GPISE no Instagram, no Facebook, eu também estou aí no Instagram e no Facebook, de Carlos Damascena, quem quiser trocar ideia, quiser conversar, estamos sempre à disposição, tá? E nas nossas redes sociais, sempre com conteúdos aplicados e com a linguagem bem voltada mesmo para o público em geral. Sim. Não, muito legal. Ed Carlos, vamos encerrar aqui, agradecer a todos que participaram. Um abraço aí pro professor Paulo, um abraço, Janaína apareceu por aí também.
A Fabélia de Carlos, lá de Jataí de Goiás, te mandou um abraço hoje mais O cedo. Fabélia é diferenciado, hein? Fabélia é amiga da família aqui, minha deles. Ah, ela é de Me viu. Rondônia mesmo, rapaz, É, verdade. Fabélia me viu nascer praticamente aqui junto com a minha família e ela mandou um Pai, não abraço fala aí isso para você. não. Fala que vocês cresceram juntos. Esse negócio de viu nasceu, vai falar que ela tá velha. Não, A mas Fabélia, quando eu morei em Jataí, é uma parcerona, muito gente boa. exatamente, ela mandou um Excelente abraço, repórter. mandou um abração né, baseado nisso, eu mando um abraço para todo mundo que assistiu a gente. Foi um bate-papo muito legal e como eu falei no começo, né, com certeza a gente aprenderia muita coisa e discutiria muita coisa. Eu te agradeço, de Carlos, pela oportunidade e realmente foi fantástico. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado. Fico à disposição sempre que preciso. Tanto o Ed Carlos, o GPIS e a Aliança CIPA, você sabe, né, que a gente está sempre à disposição no que precisarem, nós estamos aqui, o nosso grupo. Discutir ciência é a nossa paixão, tá? Estamos sempre à Legal. disposição. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E um abraço para todo mundo que participou e fica de olho aí que terça-feira tem mais coisa legal vindo aí. Um abraço, pessoal. Abração de Carlos. Falou, um Até a próxima. abraço. Valeu, gente. Até Um mais. abraço. Tchau, Até mais. tchau. Valeu.